Desde que a taxa Selic foi criada com as novas regras do Banco Central, em junho de 1996 até 2026, a média dessa taxa de juros esteve em 13,85% ao ano, com variações durante o período, sendo que o maior patamar histórico foi de 45% e o menor patamar 2%. E por que essa taxa de juros ela existe? Basicamente, ela tem várias funções, mas vou citar duas. A primeira é conter a crise cambial, por exemplo, a disparada do euro e do dólar, e o outro motivo é conter a inflação, que no caso é o IPCA aqui no nosso país, porque senão acaba virando um caos economicamente, assim como foi na década de 80, começo da década de 90. E o que acontece? O IPCA, durante esse mesmo período, de junho de 1996 até 2026, ele esteve no patamar aproximado de 6,2% ao ano. E quando nós comparamos essa média da taxa Selic com a inflação, nós podemos ver que na tela nós temos aí as médias por ano da taxa Selic e quando nós colocamos a inflação em comparação com a Selic, nós vemos que a Selic ela costuma sempre estar acima da inflação, justamente para frear o crescimento do IPCA nesse período. E é justamente aqui que o investidor ele acaba ganhando dinheiro, porque nessa diferença entre a Selic e o IPCA está o ganho real. E nesse período, o ganho real, a porcentagem que os investidores eles tiveram nesse período, foi em média 7,35% ao ano. Só que o que isso significa? E como que uma pessoa pode utilizar isso ao seu favor para ter um patrimônio muito grande e até mesmo uma boa renda passiva, de talvez 10 salários mínimos? Bem, vamos fazer o seguinte, imagine que uma pessoa, ela investiu o valor de um salário mínimo todos os meses, desde junho de 1996 até o começo de 2026. Então, nesse período, a pessoa ela iria investir religiosamente todos os meses, no começo do mês, o valor de um salário mínimo. E eu separei esses valores para vocês, que está aparecendo aqui na tela. Eu fiz o cálculo mês a mês do valor do salário mínimo com o rendimento da taxa Selic média do período. Teve anos que nós tivemos um valor diferente de salário mínimo, diferenças, e eu considerei isso, só que não coloquei aqui na tela para não ficar muita informação. E aí a pessoa, durante esse período, ela sempre aportou o valor de um salário mínimo. O que aconteceria? Bem, você talvez pode falar assim, pô, mas um salário mínimo é muita coisa, eu não consigo aportar isso. Eu ganho um salário mínimo. Bem, nesse caso você precisa fazer renda extra. Se você não consegue tirar esse valor do seu salário, você precisa fazer renda extra e juntar isso com um valor do seu salário para você fazer esse aporte. Então, nesse período, a pessoa que fez isso, em questão de patrimônio, ela atingiria 1,4 milhões de reais no período aí de 30 anos. E nesse período, olha só, em verde está o patrimônio total acumulado e em vermelho o patrimônio que foi aportado, que é o que de fato a pessoa tirou do seu bolso, o dinheiro que a pessoa aplicou. Então, nesse período, 16,1% seria o valor do investimento da pessoa e 83,99%, no caso, seria juros que a pessoa receberia, e isso seria agregado ao patrimônio dela. E quanto que isso de fato equivale? Bem, em valor real, o dinheiro que a pessoa aplicou, 227 mil, um pouco mais do que isso. E os juros que a pessoa ganhou, praticamente 1,2 milhões. E somando esses dois valores, então a pessoa teria mais de 1,4 milhões de reais. E o que isso significa? Porque patrimônio não enche barriga.
E é aqui que a gente precisa falar da renda passiva. A gente está falando de uma pessoa que investiu durante 30 anos, que fez um planejamento. Com 30 anos, hoje em dia, muitas pessoas não conseguem se aposentar pelo INSS com tempo de contribuição. Então, se a pessoa foi investidora durante 30 anos na taxa Selic, olha só, ela teria hoje cerca de R$ 16.188,57, aportando o valor de um salário mínimo todos os meses. Atualmente, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o valor do salário mínimo está em R$ 1.621, ou seja, a pessoa teria o valor de 10 salários mínimos na sua renda passiva. E só para vocês terem ideia, hoje em dia, o INSS, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele não permite você se aposentar com o valor de 10 salários mínimos. Então, mesmo que você faça aportes muito grandes, você não vai conseguir se aposentar pelo INSS com um valor desse. Eu sei que eu não estou considerando descontos de imposto de renda, IOF durante esse período, mas, por outro lado, a pessoa que é investidora, geralmente ela vê o patrimônio crescendo e ela pega gosto pela coisa, ela começa a aportar de forma mais agressiva, colocar mais dinheiro de forma mais frenética nos investimentos para ver o patrimônio crescer mais rápido e principalmente para ver a renda passiva acabar caindo na conta, né. Então são coisas que têm que se levar em consideração. Então, se você aportar na taxa Selic a longo prazo, com certeza isso é algo que vale muito a pena, mesmo que a gente considere que um rendimento passado não garante um rendimento futuro.